Ok, vamos começar aqui o vídeo. Eu vou explicar como que foi a minha aproximação aqui na resolução do problema do anel de threads, beleza? A princípio, eu fiz esses dois códigos aqui, o anel simplificado e o completo, que eu fiz o completo para cumprir todos os requisitos do exercício e o simplificado para ficar mais fácil de explicar, porque ele é um pouquinho mais simples, então só para fazer a explicação aqui vai ficar melhor se eu fizer desse jeito. Então, vamos começar. Essa aqui foi a minha aproximação para criar a thread. Eu fiz uma classe, né? Esse aqui eu estou fazendo em Python. E aqui eu estou fazendo essa classe myThread, que ela importa dessa thread do Python mesmo, certo? Por que eu criei essa classe aqui como um objeto, né? As threads como um objeto e não só como uma função lambda? A aproximação que eu vou seguir é criar um objeto para cada thread. E assim, dentro desse objeto, eu vou querer salvar uma referência para a próxima thread. Então, eu vou ter um ponteiro de uma thread para a próxima, de uma thread para a próxima. Então, uma thread vai apontando para a outra, até que a última thread aponta para a primeira. E aí fecha o anel, né? Então, por isso que estou usando essa classe, a classe para representar as threads. Ok? No inicializador aqui, no construtor da minha thread, ela está recebendo só o ID. E ela está fazendo alguns sets, né? Estão setando algumas propriedades dela. Aqui é só o super, né? O construtor da superclasse. E aí eu estou setando essas variáveis aqui. O meu ID é essa flag awake, que ela vai servir para dizer se a minha thread ela devia estar dormindo, se ela devia estar acordada naquele momento. Então eu vou usar ela bastante ali no processamento, essa thread awake, essa flag awake. Essa flag finished vai falar se o processamento da frase inteira já terminou ou não. Então ela começa como false, porque eu começo sem ter terminado ainda, não terminei ainda. E também começa como false que o awake, porque a thread vai começar dormindo, né? Ela vai esperar até que a primeira thread chame ela. Outra variável aqui, o texto, que vai só salvar a string que a gente vai converter. E o next, que vai ser o ponteiro para a minha próxima thread. E vai começar aqui com o valor de none, né? Vai começar vazio. Essa função aqui, setNext, ela vai servir só para setar mesmo qual é a minha próxima thread, bem simples. E aqui começa o processamento, né? A função de run. A função de run, como é que ela vai funcionando aqui? Ela começa só printando, né? Que ela tá rodando para a gente conseguir enxergar. E ela vai começar esse loop aqui. Esse loop vai rodar enquanto eu não tiver terminado. Então, enquanto a minha flag terminada aqui tiver falso, ela vai ficar rodando. Quando eu terminar, ela sai desse loop. O que ela faz dentro desse loop? Se a minha flag de awake tiver... Se eu não tiver acordado, então se aquela flag tiver com valor falso, eu vou dormir. Então, se eu não tiver acordado, eu vou dormir. Se não, se eu tiver que acordar, significa que aquela é a minha vez, né, daquela thread executar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a troca de uma letra. Começa aqui setando essa flag find para falso, e aí eu vou percorrer toda a extensão da minha string texto aqui. Quando eu acho o primeiro caractere, que é minúsculo, eu vou setar aqui minha flag find igual a true, ou seja, achei uma letra para mim trocar, e vou fazer a troca, essa parte aqui está só fazendo a troca, e eu quebro o laço. Então, eu paro de procurar outras letras. Depois que eu fiz essa troca, eu vou olhar, ó, se eu fiz uma troca, então, se eu fiz uma troca na minha string, eu vou passar a execução agora para a próxima e volto a dormir. Então, eu vou printar aqui a troca que eu fiz, para a gente poder visualizar. Depois, eu volto a dormir, então, eu seto a minha flag awake como false, e eu chamo essa função aqui para acordar a próxima thread do anel, né? Então eu vou chamar essa função wakeup, que ela é uma funçãozinha bem simples, que ela só muda a flag awake e o texto da próxima thread. Então eu passo o texto do jeito que está agora, já com a minha alteração, né? Esse texto aqui já está com a minha alteração, e passo para a próxima thread ele, e acordo ela com a nova setando a flag awake para ela. E aqui eu tenho esse else, que ele só vai entrar aqui quando a minha execução não achar nenhum caractere para mim trocar. Então, se a minha execução não achar nenhum caractere para mim trocar, significa que eu já troquei todos que deviam ser trocados. Então, a minha execução finalizou. Então, se a minha execução finalizou, eu seto a minha flag finished como true. Quando eu seto isso aqui como true,
eu vou quebrar o meu loop, né? Então eu vou sair do loop principal. Saindo do loop principal, o que acontece? Eu terminei a execução, eu vou executar isso aqui. Ele seta, ele avisa a próxima thread, que é a próxima thread que a execução toda terminou, que o trabalho terminou. E eu printo que eu estou saindo da minha execução. Então, eu terminei aquela thread e aviso para a próxima que o trabalho já terminou, então. Aí a próxima thread vai poder se desligar também. Beleza? Então, essa aqui é a execução principal das minhas threads. E aqui tem a minha main, bem simplificada, para mim poder, mostrar como é que está funcionando. Então, aqui eu estou criando 3 threads, a thread 0, thread 1, thread 2, e passando aqui os IDs para ela, thread 0, thread 1, thread 2, certo? E aqui eu estou setando o next. Então, aqui que eu estou construindo a estrutura de anel. Eu estou falando que a thread 0 vai apontar para a thread 1, a thread 1 vai apontar para a thread 2, e a thread 2 vai apontar para a thread 3, para a thread 0. Né? Então, a última aponta para a primeira, fechou o anel, beleza? Aí eu executo as 3, então já deixo elas ligadas, rodando, dormindo. E aí eu procuro a input do usuário, né? Pego o texto para pegar o texto do teclado, mostro aquele texto, e aí começo a execução da primeira thread. Então eu acordo a primeira thread com aquele texto que o usuário digitou. E aí finalizo a main. Então vamos executar ela aqui para a gente poder fazer o teste. Então Python 3 aqui, anel simplificado. Ah lá, já estão as 3 threads rodando dormindo. Vou digitar uma string aqui minúscula. Vou fazer uma string pequenininha para a gente pegar aqui. Beleza. Essa aqui foi a string que eu li, né? Printei ela aqui. Tô finalizando a main. Então já acabou a main. Agora está só na execução das threads. Então aqui está a thread 0. Trocou o primeiro caractere. Thread 1 trocou o segundo. A thread 2 trocou o terceiro. E assim começou de novo a 0. Trocou o quarto, ABC. E aí foi trocando, foi trocando, foi trocando. Quando acabou aqui, a thread 1 trocou, certo? Pelo jeito que está funcionando aqui as nossas threads, quando a thread 1 termina, ela não percebe ainda que já terminou. Ela passa para o próximo, né? Ela passa para o próximo aqui. E aí só quando chegar na thread 2, que a thread 2 vai percorrer a string inteira, vai ver que não fez nenhuma troca, e aí a thread 2 vai terminar primeiro. Então a thread 2 é a primeira a terminar, ela finaliza a execução, avisa para a 0 que terminou, a 0 termina também, e avisa para a 1 que terminou, e aí só a 1 que termina de novo. Beleza? Então é assim que tá funcionando esse anel aqui. Aí agora, vamos passar para o código completo, que tem um elemento a mais aqui que eu criei. A função aqui, a classe de thread, é a mesma classe, não modifiquei nada, nenhuma coisa. A única coisa que eu criei a mais foi essa classe anel aqui, que vai servir para organizar, né, o nosso anel. Então, o que essa classe aqui está fazendo? Ela está recebendo aqui, no construtor dela, um número, que vai ser o número de threads que eu quero no meu anel. Então, ela vai criar esse vetor de threads aqui dentro dela, dentro dessa classe, do tamanho que eu escolhi aqui. Então, ela vai criar uma thread para cada um dos n, pro número... Ela vai criar n threads, né, numa lista, dentro dessa classe aqui. E aí, ela vai setar aqui, isso aqui devia até estar fora do for. Ela vai setar aqui os nexts de cada thread. Então, ela vai percorrer a lista inteira, exceto o último elemento, né? Então, ela vai setar que o elemento na posição i vai apontar, né? O next dele vai ser o elemento i mais 1. Então, o que eu estou fazendo na posição 0, aponto para a posição 1. Na posição 1, aponto para a posição 2. Então, eu vou setar todas as posições para apontar para a próxima posição, para a próxima thread. Então, a thread i aponta para a thread i mais 1. E aí, no final, eu seto aqui que a thread na posição n-1, ou seja, a última thread do vetor, vai apontar de novo para a primeira thread do vetor. Então, aí eu fecho o anel, né? Independente desse valor n aqui, qualquer que seja o valor n, essa aproximação aqui vai fazer funcionar. Então, vai fazer cercar o anel, fechar o anel. Depois eu criei essa função start aqui dentro da minha classe anel, que ela vai só passar em todas as threads, deixar as threads startadas, ou seja, elas vão todas começarem a executar no estado de dormência, né, dormindo, e a thread 0, ou seja, a primeira thread vai ser acordada. Então a função start faz isso, ela liga todas as threads e acorda a primeira. Todas as outras vão ficar dormindo ainda, e aí deixa a primeira acordar elas. E eu fiz também a função joy,
que ela só passa por todas as threads e fica esperando elas terminarem de executar para depois a gente poder fechar a main, certo? E aí essa main aqui, ela mais ou menos a mesma aproximação da outra. Eu crio aqui uma instância da minha classe anel com 30 threads, esse número aqui pode ser o número que você quiser, só alterar aqui. E leio também o input do usuário. Depois eu starto as minhas threads com aquele input, com aquela string que o usuário entrou. Então eu vou executar todas as minhas threads, botar elas no estado de dormência e acordar a primeira thread. E aí eu fiz aqui esse anel.join, que é para esperar todas as threads terminarem a execução antes de eu sair da main, né? Antes de eu finalizar a main. Isso aqui pode ser comentado também, se você não quiser que a main espere, fica aí a seu critério, né? Então vamos executar aqui para a gente testar agora. Vou dar um clear, vou executar aqui anel completo.py, digitar uma string, vou digitar uma string bem maior agora, porque tem 30 threads, né? Então se eu digitar uma string pequenininha vai ficar meio estranho. MCDF, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vou digitar mais umas montes de letras aqui, só pra gente ver a execução. Ok. Então, analisando aqui agora, o que a gente tem? A gente tem todas as threads começando a sua execução, né? Então aqui na hora que eu dei o anel start, todas as threads iniciaram. Da 0 até a 29, né? Então todas elas iniciaram. E aí a thread 0 foi a primeira a acordar, que é o que eu faço aqui mesmo na função de start. Então a 0 é sempre a primeira a acordar. Quando a 0 acordou, então ela já achou aqui... Opa, beleza, ela foi a primeira a acordar. Ela já trocou a primeira letra, a thread 1 trocou a segunda, a thread 2 trocou a terceira e por aí vai. Até que todas as 29 threads executaram alguma vez. Até a thread 0 a 29 executaram uma vez. E aí a thread 0 voltou, né? Então aqui tinha acabado no D, agora aqui já tem o H. Então beleza. Da última thread pulou para a primeira de novo. E aí foi seguindo, até que a thread 16 fez a última troca. Depois que a thread fez a thread 16 fez a última troca, a 17 percebeu que não tinha mais nenhuma troca para fazer, finalizou. Então ela saiu. E aí avisou todas as outras para sair também. Então todas as outras foram saindo. 29 voltou para 0. Saiu todo mundo. Parou na 16, que foi a última a sair. Então, perfeito. Depois que todas essas terminaram, a main terminou também. Se eu comentar aqui o join e rodar de novo, aí a main vai sair bem mais cedo. Vamos ver aqui. Então, depois que eu já coloquei todas as outras threads para rodar, 0, 1, 2, 3, até a 29. Depois que eu terminei aqui todas elas para rodar, a main já termina. Então, sem o join aqui, a main não vai esperar as outras threads terminarem. Então, depois que todas as outras threads depois que a main terminou, as outras threads continuam rodando. E aí elas vão fazer toda a conversão dos caracteres e tudo mais. Beleza. A thread 29 foi a última. Já começou a sair pela 0. Então a 0 saiu, até a 29 saiu também. Beleza, perfeito. Só para fins de completude dos exemplos, vou testar aqui com uma string um pouco mais bagunçada, com caracteres minúsculos e maiúsculos também. Então, só para ficar mais fácil de visualizar, colocar vários caracteres maiúsculos, e aí vou começar os minúsculos aqui. FGH, só pra gente ver. Só para mostrar mesmo que elas não estão convertendo os caracteres minúsculos. Elas não estão convertendo os caracteres maiúsculos, estão ignorando. Mas isso aqui é só para questões de completude mesmo. Então aqui a primeira troca da troca 0 foi do A minúsculo para o A maiúsculo. E aí aqui do B maiúsculo e tudo mais. E aí foi seguindo do jeito que a gente queria. Aqui teve uma pequena variação, né? Uma anomalia aqui clássica das threads, por exemplo. 23, 24. Aí a 25 só foi printar depois da 26 e da 27, né? Clássico comportamento de threads aqui mostrando que está realmente funcionando assincronamente. Aí a 28 foi rodar bem depois. E aí aqui terminou a main, antes das outras threads terminarem. E aí foi rodando tudo mais. E depois foi saindo uma por uma. E é isso. Então, isso que foi a minha
foi a minha resolução do problema aí do anel de threads. Valeu!